Então, vamos fazer mais um exemplo de derivada parcial envolvendo o segundo caso da regra da cadeia. Então, nós temos a função z definida por u ao quadrado mais v, sendo que u é definido por x quadrado mais y e v x menos y ao quadrado. Aí, determine a variável, a variação da função z em relação à variável x e a derivada da função z em relação à variável y. Então, olha só, pessoal, todas elas estão definidas como duas funções de duas variáveis. Então, é tudo derivada parcial. Então, ó, derivada parcial da função z em relação a x é definida como: vamos derivar a função z em relação à primeira variável aqui, que é u. Como v é constante, ele vai sumir da nossa derivada, que é a derivada zero. A derivada de u ao quadrado é 2u. Vezes a derivada de u em relação a x. O y é constante, derivada de x quadrado, 2x. 2x. Mais a derivada da função z agora em relação à variável v. O u é constante, a derivada de v vale 1. Vezes a derivada de v em relação a x. Como o y é constante, vale 0, a derivada de x vale 1. Terminamos a derivada, vamos só ajustar esse resultado final. Então, a derivada da função z em relação à variável x, ó, 2 vezes 2, 4, x vezes u, mais 2. Só que a nossa função final ela tem que ser escrita em apenas a variável x. Esse u, então, basta a gente pegar e substituir a função original. Tá? Então, nós vamos ter aqui aparecendo tanto o x quanto o y. Tá? Então, olha só. Derivada da função z em relação a x é dada por 4x, que multiplica a função u, que vale x quadrado mais y, mais aquele 2 que está lá no final. Fazendo a distributiva aqui, então a gente vai encontrar o seguinte resultado. 4x vezes x quadrado vai dar 4x ao cubo. 4x vezes y vai dar 4xy. E o mais 2 lá no final. Tá? Definimos então a nossa derivada parcial de z em relação a x. Agora a gente vai fazer o mesmo processo em relação à variável y. Então, olha só. Derivada da função z em relação à variável y. Então, a gente deriva a função z em relação a u, que é o mesmo resultado que a gente fez anteriormente, que vai dar 2u, vezes a derivada de u em relação a y. O x é constante e vale 0, derivada de y vale 1. Mais a derivada da função z em relação a v. Né? Nós tínhamos visto anteriormente que dava 1. Então, dá 1 aqui. Tá? E derivada de v em relação à variável y. O x constante, zerou. Derivada de y ao quadrado é 2y. E não pode esquecer esse negativo aqui. Então, menos 2y. Novamente aqui, terminamos a derivada. Vamos só ajustar esse resultado aqui. 2u vezes 1 é 2u. Menos 2y vezes 1 vai dar menos 2y. Como a gente não pode ter outra variável a não ser x e y, então a gente troca esse u pelo x e y. Derivada de z em relação a y é 2 vezes o x quadrado mais y, que é a nossa função u, menos 2y. Então, essa derivada vai ser igual ao seguinte, ó, fazendo a distributiva aqui dentro, temos 2x quadrado mais 2y menos 2y. Esses termos iguais com sinais contrários a gente cancela
e o resultado final, então, será definido como apenas 2x².